Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso quarto vídeo sobre harmonia funcional numa visão simplificada. Hoje nós vamos falar sobre intervalos, basicamente. É um assunto fundamental para o prosseguimento na noção de harmonia funcional, assim como foi o assunto do terceiro vídeo, a notação musical. Nós vamos definir o que é intervalo, né? Vai ter a definição de intervalo musical, noção de tom e semitom, os intervalos melódicos e harmônicos, os intervalos simples e compostos. E eu resolvi dividir esse vídeo de intervalo em duas partes, porque eu vi que ia ficar muito longo, ia ficar complicado para ter o entendimento. Então eu vou fazer a segunda parte com o quadro dos intervalos simples, ou a tabela dos intervalos simples. Vou tratar da classificação dos intervalos simples, usando essa tabela. Vou tratar da inversão dos intervalos e da classificação dos intervalos compostos, que são aqueles que aparecem nos acordes, as nonas, 13ª, 11ª, tá bom? Para a turma, todos vocês conseguirem entender exatamente do que se trata. Mas antes, eu vou só fazer um pequeno adendo, como eu costumo fazer, em relação ao terceiro vídeo. Sempre fica faltando alguma coisa, depois eu analiso que alguma coisa não ficou explicada do jeito que eu gostaria, então vamos lá. Primeira coisa, eu falei no terceiro vídeo sobre tempo forte, quando eu falei de ritmo, então é só para definir. O tempo forte é o primeiro tempo de cada compasso. Ele define o ciclo, né, daquele compasso. Se vai ter 3, 2 ou 4 tempos, ou mais, ou 5, né? E esse ciclo é determinado pela repetição do tempo forte. É o primeiro tempo do compasso, um tempo que tem uma acentuação mais forte e é a chave do ritmo, do swing, né? Você nunca pode perder esse tempo forte, mesmo que você não toque, né? Mesmo que esteja só a bateria ou a percussão tocando, você tem que estar sempre com esse tempo forte, o tempo 1, na sua mente, né? no seu batimento rítmico, para você poder swingar, etc, etc. Tá bom? Segundo ponto, as claves, né? Então, só para estabelecer, o piano usa um sistema com duas claves, a clave de Fá e a clave de Sol. A clave de Fá para as notas mais graves e o Sol para as notas mais agudas, e toda a região média ali no meio delas, né? O baixo utiliza a clave de Fá, o contrabaixo ou o baixo elétrico, e o violão a clave de Sol. Tá? Faltou falar sobre enarmonia, que simplesmente é a capacidade de uma nota de ter dois nomes, né? Uma nota preta, por exemplo, pode receber o nome de sustenido ou de bemol, né? E essa troca, essa escolha de nomes é a enarmonia. Depois a gente vai ver até que uma nota Fá, né? Ela pode ser chamada, por exemplo, de Mi sustenido. Não existe, não tem tecla preta entre o Mi e Fá, você falou. Exatamente. Mas, em alguns momentos da teoria, você vai precisar chamar essa nota de Mi sustenido, exatamente por causa dos intervalos. Tá? E a outra coisa que faltou esclarecer foi um pouco sobre o compasso composto. Conforme eu falei, isso aqui não são vídeos sobre teoria, mas eu tento sempre explicar um pouco melhor. Então, o compasso composto é uma fração que tem como denominador o número 8, né? E como numerador os números 6, 9 ou 12. Então, ele é um pouco diferente no entendimento do simples. Esse 8 do denominador, do 6 por 8 ou do 12 por 8, por exemplo, se refere à colcheia. Mas, diferentemente do compasso simples, esse 8 não quer dizer que a colcheia vai valer um tempo. Não. Quer dizer que a colcheia é a unidade que a gente vai usar para trabalhar esse compasso. Esse 8 se refere ao fato de que uma semibreve, que é aquela nota mais longa, contém 8 colcheias. Por isso que a colcheia recebe o número 8
a semínima o número 4, a mínima o número 2, e a semibreve o número 1, e assim sucessivamente. O que isso quer dizer é o seguinte, que como o compasso composto, cada tempo é dividido em 3 partes, né, para dar o sabor do compasso composto, cada tempo vai ter 3 colcheias, entendeu? Sempre uma quiáltera, né, e suas variações. Então, o que acontece é o seguinte, esse 6 por 8 quer dizer o seguinte, que nós vamos ter 2 tempos com 3 colcheias cada, por isso 6. 3 colcheias do primeiro tempo, 3 colcheias do segundo, portanto 6. 6 por 8, tá? E o 9 por 8, né? Vão ser 3 tempos com 3 colcheias cada um. 3 tempos vezes 3 colcheias, 9. E assim sucessivamente para o 12 por 8. Tá legal? E essa é a ideia do compasso composto, tá bom? Por isso que nós temos 6 por 8, 9 por 8 e 12 por 8. E quando é 6, quando é 9 e quando é 12? Pelo tempo forte. Se o tempo forte se repete de 2 em 2 tempos, é o 6 por 8. De 3 em 3, 9 por 8. De 4 em 4, 12 por 8. Não confundir o compasso composto com o compasso simples ternário. O 3 por 4, 3 por 2 ou 3 por 8, o que você quiser usar. Ali é diferente. O compasso ternário do simples, você tem 3 tempos, né? E uma unidade qualquer ali de uma figura, né? Representando um tempo. E o compasso composto, ele pode também ter 3 tempos, mas enquanto o compasso simples de 3 tempos, cada tempo é subdividido por 2 ou múltiplos de 2, no compasso composto, cada um desses 3 tempos também é subdividido em 3 partes. São outros sabores, são sabores diferentes. Tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos falar então agora sobre os intervalos. Vamos lá. A definição clássica de intervalos é que intervalos é a diferença de altura entre 2 sons, ou 2 notas. Vamos falar agora de notas musicais, né? Então, o que é isso? Lá no primeiro vídeo eu te falei, quando você toca 2 notas sucessivas, ou as notas não mudam, e aí você não tem diferença de altura entre essas notas, é a mesma nota, ou as notas são diferentes. Né? A primeira é uma nota e a segunda é uma nota diferente, mais aguda, ou a primeira nota é uma nota e a segunda nota é uma nota diferente, mais grave. Né? Isso causa uma diferença de altura entre essas notas, elas são diferentes. E o intervalo, a classificação dos intervalos, que a gente chama de intervalos na música, realmente é a representação dessa diferença de altura. Ou, mais comumente falando, a distância entre essas 2 notas de uma forma assim, mais popular e menos, né, menos elaborada, vamos dizer assim. Ok. Por que vem isso? Como a gente sabe, a música é som, é uma dimensão invisível, né? Então, é difícil representar uma coisa invisível, que você não enxerga, que você não tem uma dimensão concreta. Mas houve essa necessidade de se representar para poder haver um entendimento. Senão você fala assim, aquela é de história só, me dá toca essa nota e depois sobe ela, sobe para onde? Aqui? Não, mais ainda, menos, ia ficar inviável, não é verdade? Então, você está tocando, o cantor está cantando, aí você fala, mas não é essa nota da melodia, você cantou uma terça, mas na verdade é uma terça maior, mas na verdade é uma terça menor. Né? Então, qual é a nota? Essa aqui, e assim se resolve. Existe um vocabulário, um entendimento entre os músicos, não é? Para resolver essas situações, correto? Então, essa diferença entre 2 notas é medida pelos intervalos, tá bom? É a representação dessa diferença sonora entre as notas, tá bom? O que acontece? Vamos lá. No nosso sistema musical, que divide a oitava em 12 notas, né?
O menor intervalo, a menor diferença de altura entre duas notas é o semitom. É a diferença que existe entre o Mi e o Fá, entre o Si e o Dó, entre o Dó e o Dó sustenido, entre o Dó sustenido e o Ré, né? E assim sucessivamente. Entre o Sol e o Sol bemol, entre o Sol bemol e o Fá. Correto? Então, o menor intervalo, a menor distância, a menor diferença de altura entre duas notas, ou distância, entre aspas, é o semitom. E o tom, o que é? É a soma de dois semitons. Quer dizer, então, o semitom é a menor diferença entre duas notas, e o tom é a diferença de duas notas que inclui dois semitons. Quer dizer, vamos dizer assim, entre Dó e Dó sustenido temos um semitom. Entre Dó sustenido e Ré, outro semitom. Então, um semitom de Dó para Dó sustenido, um semitom de Dó sustenido para Ré. Ora, de Dó até Ré, então você tem um semitom mais um semitom, ou seja, um tom. Dois semitons ou um tom. Então, entre Dó e Ré, nós temos um tom. Por quê? Porque a diferença de altura entre Dó e Ré, por exemplo, é constituída de dois semitons. Um de Dó até Dó sustenido e outro de Dó sustenido até Ré. Tá bom? E assim nós vamos, né? Se você acrescenta mais um semitom a esse tom, nós temos um tom e meio, mais depois dois tons e meio, até chegarmos a uma oitava, que comporta 6 tons, ou 12 semitons, que são as 12 notas que dividem o intervalo da oitava. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar, né? Bom, o que eu anotei aqui é basicamente isso. Isso foi necessário, essa explicação, e a necessidade disso, que eu fiz na minha colinha aqui, é a necessidade de usar uma medida, como nós usamos para tudo, né? Para definir. Uma coisa é você bater na porta do vizinho, pô, dá aqui um pouco de açúcar, o cara te dá um pouco que ele tiver ou não. Mas quando você vai no supermercado, você vai comprar uma medida, você tem uma noção, é meio quilo, 1 quilo, 10 quilos, né? Quem compra e vende açúcar, 1 tonelada, 100 toneladas, né? Não sei. Mas você tem uma quantificação e tem uma noção exata daquilo que você quer. Mesma coisa no caso do intervalo. Você, ao falar em intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, você tem a noção exata do som que você quer alcançar. Não é? Então, isso é extremamente importante. Bom, o que acontece é que nós temos, então, os intervalos melódicos e os intervalos harmônicos. Né? Os intervalos melódicos, eles são sons sucessivos, um som e depois o outro. Tá bom? Então, eles podem ser ascendentes ou descendentes. Você começa numa nota e muda para a nota seguinte, que é mais alta do que a primeira. Né? Intervalo ascendente, subiu a diferença de altura. Ou descendente. Você toca uma nota e depois toca uma nota mais grave. Desceu a altura das notas. Esse é o intervalo descendente. Essas são apenas noções para vocês começarem a entender essa noção de intervalo. Começar a visualizar, né? E eu vou mostrar aqui, eu estou mostrando aqui o intervalo ascendente e o descendente. Nós temos também o intervalo harmônico. O intervalo harmônico é quando as notas são tocadas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Você toca duas notas, né, ao mesmo tempo. Aqui tem uma nota e a outra ao mesmo tempo. Aqui nós temos um Fá e um Dó. Quando essas notas são tocadas ao mesmo tempo, você tem esse intervalo harmônico. E aqui outro exemplo também, uma nota Lá até uma nota Ré. É um outro intervalo. Você repara que a diferença de altura, só no visual, você percebe que a diferença de altura entre as duas primeiras é maior do que entre as duas últimas, né?
Então, é isso. Bom, agora nós vamos ver os intervalos simples e compostos. Bom, os intervalos simples são aqueles que estão compreendidos dentro de uma oitava, ou seja, dentre uma nota e sua repetição. Por exemplo, esse intervalo aqui é um intervalo entre Sol e Ré. Você veja, a oitava de Sol estaria aqui em cima, ó, no primeiro espaço complementar superior. Portanto, o intervalo entre Sol e Ré está contido nessa oitava, que nesse caso é imaginária, é um intervalo simples. Já esse outro exemplo aqui é um intervalo composto porque nós temos uma nota Mi, né? E aqui nós temos uma nota Fá. Ora, a oitava desse Mi seria nesse último espaço aqui, no quarto espaço. Mas o Fá que foi tocado, ele está acima, né, dessa oitava desse primeiro Mi. Portanto, ele ultrapassou a oitava do Mi e se tornou um intervalo composto. A diferença de altura entre o Mi, que está aqui embaixo, e o Fá, que está lá em cima, é muito grande. Ela é superior a uma oitava. Tá bom? Esse é um caso, são casos de intervalos harmônicos. No intervalo melódico, a mesma coisa. Nós temos aqui um Lá e um Mi. Esse Lá, a oitava desse Lá estaria numa linha complementar superior aqui em cima. E, portanto, esse Mi está dentro desse intervalo de oitava, que também aqui é hipotético, né? Então, aqui nós temos um intervalo que é simples porque ele está contido dentro da oitava da nota mais grave. E aqui, nesse outro exemplo, nós temos aqui um Mi e uma nota Sol. A oitava do Mi estaria aqui. O Mi está na primeira linha, né? E a oitava dele no quarto espaço. E esse Sol em questão ultrapassou a oitava desse Mi e está lá em cima, no primeiro espaço complementar superior. Portanto, é um intervalo composto que ultrapassou essa oitava. Ok? Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final do primeiro vídeo de harmonia funcional sobre intervalos, né? A primeira parte. Então, como esse primeiro vídeo não ficou muito grande, eu vou aproveitar e vou tocar os intervalos aqui no violão para que a aula não fique só, o vídeo não fique só teórico, né? Que tem a parte sonora. A construção desses vídeos ela é complicada e acrescentar ao mesmo tempo acrescentar o som ao mesmo tempo que eu falo e mostro na partitura realmente vai ser uma coisa assim meio complicada. Então eu vou mostrar aqui para não ficar uma coisa apenas teórica. Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei, né? Eu comecei esse vídeo falando sobre intervalos. Então está aqui no violão. Olha só, eu vou tocar a primeira corda do violão solta, né? Uma nota Mi. Enquanto eu estiver tocando aqui com minha mão direita apenas a corda Mi, a mesma nota está soando. Então não existe intervalo. É a mesma nota. É diferente se eu tocar esse Mi e depois tocar um outro Mi mais alto. Ó, se eu fizer isso, a nota é a mesma, mas existe um intervalo, que é o intervalo de oitava. Mas enquanto eu estiver tocando a mesma nota, não tem intervalo. Ora, então, eu vou passar agora, esse mesmo Mi, eu vou tocar aqui na segunda corda, na quinta casa, né? A mesma nota. Mi e Mi embaixo. Por que eu vou fazer isso? Para eu poder tocar um intervalo. A partir dessa nota Mi, eu vou tocar outra nota para criar um intervalo que vai ser mais agudo ou mais grave. Então, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o seguinte. A outra coisa que eu falei foi o semitom e o tom. O que é o semitom? O semitom é o menor intervalo que a gente trabalha. É uma distância entre
Por exemplo, como eu falei, o Mi e o Fá. Então aqui temos o Mi e aqui temos o Fá. Então esse é um intervalo de um semitom, que é o mesmo intervalo entre qualquer nota. No violão, você vê, de uma casa para outra. Olha, um semitom, outro semitom. Então cada casa corresponde a um semitom, assim como cada tecla do piano corresponde a um semitom. Então, entre Mi e Fá, um semitom. Entre o Fá e o Fá sustenido, outro semitom. Então, o primeiro semitom aqui, Mi, Fá, depois o segundo, Fá, Fá sustenido. Portanto, a soma de dois semitons vai dar um tom. Então, entre Mi e Fá sustenido, um tom. Então, vamos lá. Olha aqui, um semitom, um tom. Tá bom? Se eu somar mais um semitom, é um tom e meio. Se eu somar outro semitom, 2 tons. E assim sucessivamente, tá bom? Outra coisa é o intervalo melódico e o intervalo harmônico. O intervalo melódico é quando você tem um som e depois o outro, quaisquer que sejam, qualquer um. Né? E o intervalo harmônico é quando você toca duas notas ao mesmo tempo, simultaneamente. Ó, quaisquer que sejam, essas, duas notas simultâneas é um intervalo harmônico, tá bom? O intervalo melódico, como eu falei, ele pode ser ascendente ou descendente. Ascendente, se você parte da nota mais grave para a mais aguda. Ascendente. E o descendente, da nota mais aguda para a mais grave. Tá bom? Então, é essa a história. O intervalo simples e o intervalo composto. Então, vamos lá. Por exemplo, essa nota Dó no baixo, né? Qualquer intervalo entre essa nota Dó e sua oitava que está aqui, vai ser um intervalo simples. Portanto, olha aqui, ó, de Dó para Ré, um intervalo simples. De Dó para Mi, outro intervalo simples. De Dó para Fá, outro. De Dó para Sol, outro. De Dó para Lá, outro. De Dó para Si, outro. Quando chega até o Dó, é a oitava, outro intervalo simples. Mas eu falei Ré, mas pode ser Ré sustenido, não tem problema. Dó e Ré sustenido, não tem problema. Dó e Fá sustenido, também não. Dó e Sol sustenido, também não. Tá bom? Dó e Si bemol, também é intervalo simples. Tá? Então, qualquer intervalo contido dentro de uma oitava é um intervalo simples. Quando esse intervalo ultrapassa a sua oitava, por exemplo, temos aqui o Dó e sua oitava Dó. E você toca não mais esse Ré aqui, que é um intervalo simples, mas sim o Ré oitavado em relação ao primeiro Ré. Esse Dó e esse Ré aqui, ó. Dó e Ré. Isso é intervalo composto, porque ultrapassou a oitava de Dó com Dó. E foi para Dó com Ré acima da oitava. Intervalo composto. Assim como esse Dó com esse Mi, esse Dó com esse Fá, esse Dó com esse Sol, esse Dó com esse Lá, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, essas são as representações sonoras daquilo que a gente conversou. Eu vou aproveitar aqui para dizer, só para mostrar, porque o segundo vídeo de intervalos ficou muito longo. Então, eu vou só aproveitar e adiantar aqui, e aí talvez seja uma noção para quem já toca, que já conhece a música, mas para entender algumas coisas. Lá na frente a gente vai ver como se usam esses intervalos simples e compostos na harmonia, na formação dos acordes, etc. Mas não custa adiantar alguma coisa. Então vamos lá. Você pode usar esses intervalos a nível de melodia, de arranjo, de frases musicais, né? Então, por exemplo, o intervalo muito usado, o intervalo que a gente sabe são dois sons simultâneos, né? São as terças. Ó.
Quantas vezes música sertaneja, folk rock, essas coisas todas. Intervalo de quarta também, ó. Som mais japonês. O intervalo de sexta no blues, olha. Não é? Quantas vezes isso? O intervalo de oitava no baixo. Né? O intervalo de oitava no jazz. Ou aqui. De outra maneira. Né? Então, para fazer melodias, solos, arranjos, tem sempre essa jogada. Tá? E nos acordes? Vamos ver aqui. Ó. Nós temos um Dó maior. Né? Eu estou tocando a nota Dó no baixo e a nota Dó aqui com esse primeiro dedo. Né? Dobrando a nota Dó dentro desse acorde. A gente vai aprender que esse acorde tem 3 notas. Fundamental, terça, quinta. Né? E os seus dobramentos. Nós temos a fundamental, que é Dó no baixo e no dedo 1. A terça, que é Mi, com o dedo 2 aqui e lá na ponta. E uma nota Sol única, que é uma quinta aqui. Né? Mas essas notas, esses dobramentos, né, de oitava, aqui Dó, aqui Mi, aqui, elas não entram como compostos, não. Elas são notas do acorde. A gente apenas dobrou porque o violão permite fazer isso. Né? Se o violão tivesse 3 cordas só, não daria. Né? Mas como tem 6, e no caso aqui nós estamos usando 5, né? Então deu para dobrar. Então nós temos esse Dó com esse Dó. Como a gente viu, esse Ré que está aqui logo depois dessa nota Dó é um intervalo composto. Não é? Então, se a gente toca essa nota Dó, que a gente já tem no baixo, que está dobrada, e troca por essa nota Ré, você tem um outro som. Você sai desse som aqui para esse som. E aqui nós temos um Dó com nona, ou seja, é um Dó maior, onde a gente acrescentou uma nona, que é a nota Ré dobrada. É diferente da gente acrescentar uma segunda, que é um Ré aqui, ó. Né? Se fosse para acrescentar um Ré aqui, o acorde ficaria assim, ó. Não soa legal. Mas quando a gente bota essa nona aqui, olha que beleza, né? Quantas vezes todo mundo já usou isso, né? Quantas vezes? Concorda? Então é assim que a gente vai montando os acordes e era isso que eu queria mostrar antes de começar o próximo vídeo. Um abraço, valeu!